Oi, gente, eu estou dando continuidade a essa série de vídeos sobre a carreira de enfermagem aqui nos Estados Unidos. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, as diferenças entre trabalhar de dia e trabalhar de noite. Quando eu iniciei minha carreira como enfermeira aqui nos Estados Unidos, eu iniciei no trabalho noturno, não por escolha, mas porque essa era a única oportunidade que tinha, era a única vaga aberta no hospital onde eu queria trabalhar. Vou falar dos aspectos positivos e dos aspectos negativos de trabalhar no período da noite, para mim, na minha opinião. Cada pessoa tem um estilo diferente, vai ter opiniões diversas, né, nesse tema. Para mim, o período noturno ele foi muito positivo porque eu pude iniciar a minha carreira num país novo, numa língua nova, num turno que era um turno mais tranquilo, era um turno mais lento de trabalho, digamos assim. Embora a gente admita paciente nas unidades a noite inteira, não se dá alta hospitalar, não tem procedimentos agendados, existe sim procedimentos de emergência, mas o ritmo de trabalho é muito mais lento, né? Uma das coisas que me deixou um pouco nervosa quando eu comecei minha carreira aqui trabalhando no turno da noite é que durante a noite a gente tem menos recursos humanos, a gente tem menos recursos materiais. Então a enfermeira do turno da noite tem que saber muito bem aquilo que ela está fazendo, ela tem que ter a habilidade de ter um pensamento crítico bastante rápido. E isso às vezes quando a gente está iniciando, né, num país novo, numa língua nova, começando numa área que não é a tua área de especialidade, né? Eu comecei numa área de clínica médico-cirúrgico, então foi bastante desafiador poder enfrentar o turno da noite nesse sentido. Mas, mais uma vez, eu digo sempre, né, que eu pude contar com a ajuda de profissionais, de colegas de trabalho que foram super pacienciosos, que ajudaram muito nesse processo de transição de país e de área de atuação, né, quando eu cheguei aqui. Então, acho que o turno da noite, ele tem, para aquelas pessoas que gostam, né, são aquelas corujinhas, né, que gostam de trabalhar a noite inteira, tem gente que não tem nenhum tipo de dificuldade e ele é um turno mais tranquilo, as pessoas gostam por esse motivo. Em termos de união, as equipes da noite e do dia, elas são bastante unidas, de um modo geral, pelo menos nos ambientes onde eu trabalhei. No período da noite, as pessoas te dão muito apoio, as pessoas têm tempo para te explicar, para te ajudar, para te ensinar aquilo que você não sabe. Então, eu particularmente gostei por esse motivo. O outro lado, que para mim não deu certo, é porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir à noite. Chega um período do turno noturno ali por 3 da manhã, mais ou menos, o meu corpo simplesmente se fecha, assim, né? Como que, tipo, fechou para balanço, sabe? Eu não conseguia ter a mesma energia, sabe? A mesma para dar conta de uma noite inteira de trabalho, né? Então, foram períodos muito difíceis assim para mim, sabe? Então, eu ficava assim, gente, ai, louca que acabasse aquele plantão. Para mim era muito cansativo assim. E também, para mim, eu tinha muita dificuldade de chegar em casa e dormir o dia inteiro. Então, eu passei por, acho que foram mais ou menos uns 4 anos trabalhando no período noturno e que o meu organismo, assim, o meu corpo sentiu muito isso, assim, sabe? Eu acho que isso também abalou muito o meu casamento, porque o meu marido trabalhava de dia, eu trabalhava de noite. Quando ele estava descansado, tranquilo, feliz, eu estava cansada, acabada. Eu estava sempre procurando por oportunidades de transferência para o período do dia, porque eu sei que eu gosto de acordar cedo, que eu gosto do período da manhã, para mim é um período muito produtivo, período da tarde também, mas eu sou uma pessoa do dia, eu gosto de estar trabalhando, correndo, eu posso trabalhar bastante durante o dia. Então, esses para mim foram os aspectos positivos e negativos do período da noite. Acho que quando a gente chega num país novo, muitas vezes a gente não tem muitas escolhas, então a gente tem que pular na oportunidade que aparece e buscar melhorias ou mudanças, né, de acordo com as tuas necessidades e os teus desejos. E foi isso que eu fiz, assim, eu acho que comecei de noite, foi bom, foi um aprendizado, foi um período de experiência, mas o meu organismo, meu corpo não se adaptou ao período noturno e eu dou graças a Deus que eu não preciso mais trabalhar de noite, assim, às vezes quando eu tava passando plantão, depois que eu passei pro período do dia, assim, né,
Eu me dava uma pena das enfermeiras que estavam chegando de noite, porque eu sentia assim, ah, gente, passar a noite inteira acordada não é fácil. Mas tem gente que gosta, tem gente que tá lá trabalhando de dia, de noite, quer dizer, por mais de 30 anos, pessoas que não têm a menor vontade de vir trabalhar durante o dia, tem correria de procedimentos, de alta hospitalar, de admissão e médicos fazendo rondas e tudo mais, né? Então, tem pessoas que não gostam disso e preferem trabalhar mais individualmente, né, num período mais tranquilo. Já no período do dia, para mim, eu tive uma experiência fisiológica e psicológica muito melhor. Acho que é um turno muito mais agradável de se trabalhar, na minha opinião, porque eu sou uma pessoa bastante dinâmica. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de movimento, eu gosto de atividade, bum, 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 uma atrás da outra, os procedimentos, tudo que a gente faz durante o dia. Eu funciono melhor nesse ritmo de trabalho. Eu acho que o tempo passa super rápido. Às vezes de noite, aquela noite não acabava nunca, assim, sabe? O teu corpo sofre, assim, tu chega, eu pelo menos, eu sentia uma dor, não sabia se era uma dor na minha cabeça, se era no corpo, não sei o que que era, sabe? Mas era uma sensação de mal-estar, assim, sabe? Por não poder ir dormir. Eu acho que é a deprivação do sono, sabe? Que pra mim era uma coisa muito ruim, né? E no dia, durante o dia, tu não tem isso. Acho que o corpo da gente foi feito, talvez, para trabalhar de dia, né, e descansar de noite, né? E esse é o tipo de rotina, né, de ritmo que eu gosto de trabalhar. Eu acho que também para quem está começando a carreira, começar no período do dia, talvez sim, talvez não, seja um pouco mais difícil também nesse sentido, de que às vezes a gente não encontra um colega de trabalho que esteja disponível, que possa parar o que ela está fazendo para vir te ajudar num procedimento, numa coisa assim, sabe? É claro que em situações de emergência a equipe inteira para, todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia, mas naquela atividades corriqueiras, né? O normal é você e você, basicamente, assim, sabe? Então, embora a equipe esteja mais em peso, se tem mais recursos humanos, mas também esses recursos humanos estão bastante ocupados, cada um com as suas tarefas, assim. Mas eu, de qualquer maneira, prefiro mil vezes o trabalho durante o dia, porque eu consigo me adaptar melhor, eu consigo sorrir mais para os pacientes, eu consigo me concentrar mais nas atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, acho que depende bastante, né? Em relação ao ambiente de trabalho, eu tive a oportunidade, né, e a sorte de trabalhar com equipes de enfermagem que foram muito receptivas. No começo eu tinha muito medo de, ai, meu sotaque, as pessoas talvez não vão entender direito o que eu tô falando em inglês, né? A gente fica com essas coisas, será que o meu inglês tá bom o suficiente para atender um paciente, para lidar com a equipe, para ligar para um médico às 2 da manhã, para, né, passar informação sobre o paciente. Então, às vezes a gente fica com essa insegurança profissional, né, de que talvez a gente não está tão ao nível das outras colegas de trabalho, mas eu tive a sorte de trabalhar com equipes muito apoiadoras, muito unidas, e também logo eu me dei conta que os Estados Unidos, ele é um país de imigrantes, né, então a equipe que eu trabalhava não era só eu que era estrangeira, né? Eu trabalhei com muitas enfermeiras da Índia, da França, das Filipinas, muitos profissionais de saúde, médicos e auxiliares de enfermagem do Haiti, médicos peruanos. Então é uma mistura muito grande de sotaques e eu logo me senti à vontade, confortável, né? Os pacientes também, a gente tem pacientes de todas as partes do mundo. É uma Babilônia mesmo, assim, trabalhar aqui. Mas eu acho que o ambiente de trabalho é um ambiente muito solidário. Ao mesmo tempo que eu sempre encontrei ambientes de trabalho acolhedores, eu também encontrei muito estresse profissional, assim, muito estresse na carreira profissional como um todo. E eu entendo que isso acontece porque a gente está no país capitalista e a saúde, de um modo geral, ela é um grande negócio, né? Então, existem procedimentos que a gente tem que documentar muito bem para que o hospital possa ter um reembolso financeiro. Existe um número X de pacientes que a gente precisa atender para que o hospital não tenha prejuízo, né? Então, por exemplo, o ideal seria que eu pudesse atender
4 pacientes, talvez na clínica médico-cirúrgica, para fazer um atendimento de qualidade, um atendimento tranquilo, sem correria, para que eu pudesse documentar tudo, bababá, bababá. Mas não acontece dessa maneira. Numa clínica médico-cirúrgica, em média, um funcionário, uma enfermeira, vai ter 7 pacientes num plantão de 12 horas. E isso pode ser bastante estressante, né? Principalmente dependendo das necessidades do paciente, das condições dos pacientes, né? Do período, do turno, do dia ou da noite que você está trabalhando, como é que a quantidade de informação que você tem que dar para as famílias de cada um desses pacientes. Então, isso é bastante estressante. A quantidade de documentação que se faz. Eu acho que aqui, infelizmente, a gente passa mais tempo na frente do computador documentando o cuidado que é prestado do que cuidando em si, sabe? Isso foi um dos motivos que fez com que eu não quisesse mais trabalhar à beira do leito, digamos assim. Eu prefiro trabalhar mais na área da educação, que é o que eu trabalho hoje, na questão de apoio ao paciente, a questão a educação ao paciente, porque essa é uma área que a gente também documenta, mas a documentação ela não é tão extensiva, né? Ela não é tão minuciosa como o cuidado do paciente à beira do leito, né? Então, acho que ela é uma profissão extremamente estressante. Assim. Na maternidade, por exemplo, a gente tem, em média, 4 binômios mãe-bebê. A gente trabalha com alojamento conjunto. Então, na verdade, quando a gente tem 4 binômios, a gente tem, na verdade, 8 pacientes. E só para ilustrar um pouquinho desse dilema do estresse do ambiente de trabalho, né? Infelizmente, muitas vezes a humanização do cuidado acaba sendo comprometida em função do número de procedimentos, do número de documentação e também do número de pacientes que você tem que assistir num período de 12 horas, né? Por exemplo, na minha área, né, a questão do aleitamento materno. Aleitamento materno não é uma coisa que a gente consegue fazer rapidamente, né? Entra no quarto da mãe, sai do quarto da mãe, entra, sabe? Não é só botar o bebê no peito e sair. Não, né? A gente tem que, em primeiro lugar, entender aquela mãe. Antes de poder colocar o bebê no seio da mãe, a gente tem que sentar, a gente tem que conversar com aquela paciente, a gente tem que entender as dificuldades que ela está tendo, a gente tem que, às vezes, acalmar a mãe, porque às vezes a mãe está nervosa, está chorando, está com dor, né? A gente tem aquela visão romântica, né, daquilo que a gente aprende nas escolas de enfermagem, de que a enfermeira está ali para segurar a mão do paciente, para dar o apoio, para ter aquela escuta com empatia, e todas essas coisas maravilhosas que a gente escuta e que a gente tenta colocar em prática e que às vezes, infelizmente, não se dá conta em função de outras prioridades, que principalmente em relação à documentação. Acho que a maior queixa das enfermeiras hoje em dia é a documentação excessiva, né? Os prontuários eletrônicos, eles são super minuciosos, super cheios de detalhes, e elas trabalham sem mentira nenhuma. Num plantão de 12 horas, tu passa pelo menos boas 4 a 5 horas documentando, clicando na frente do computador. Então, isso eu acho que é bastante... é um aspecto bastante negativo do ambiente de trabalho aqui nos Estados Unidos. Não sei como é que tá no Brasil, não sei como que hoje, né, quando eu estava saindo do Brasil, os prontuários eletrônicos, eles estavam se iniciando, e talvez eu acho que esteja assim em todas as partes do mundo, não sei, até gostaria de escutar de vocês como é que andam os ambientes de trabalho aí no Brasil, considerando o fato de que a saúde ela está cada vez mais vinculada a fins lucrativos. Acho que a gente passa pelas mesmas dificuldades em todas as partes do mundo, né? Esse aspecto estressante do trabalho da enfermagem acaba comprometendo muito a humanização do cuidado, e eu acho que a humanização do cuidado, ele é um aspecto que não pode ser comprometida, né, dentro das ações de enfermagem. E aí, só para finalizar esse vídeo, que já está muito mais comprido do que eu planejei, eu acho que a questão do ambiente de trabalho, a questão dos turnos que você vai trabalhar de dia e de noite, né? Tudo isso pode ser
ajustado de acordo com a sua atitude. Eu acho que se você tem uma atitude positiva, se você tem uma motivação, se você sabe exatamente onde você quer chegar com a sua carreira profissional, a gente consegue transformar qualquer ambiente de trabalho, a gente consegue transformar qualquer dificuldade que a gente tenha em relação a trabalhar num turno do dia ou da noite, para que a gente possa viver ou trabalhar com mais qualidade, com mais alegria, para que a gente possa se doar mais ao paciente, aos colegas de trabalho, para que a gente possa ter realmente uma qualidade de trabalho, né, nesse ambiente, porque você vai ficar numa carreira profissional por 20, 30, 40 anos, você tem que ter uma atitude positiva, você tem que transformar o seu ambiente, você tem que ser uma fonte de luz naquele ambiente onde você está, para que esse estresse todo, né, que muitas vezes faz parte da profissão, não te atinjam emocionalmente, não atinja o seu corpo, porque a gente pode ficar doente, né? Não só mentalmente, mas o corpo responde a essas dificuldades, esses desafios que a gente tem na vida profissional. Então, acho que a tua atitude, a atitude positiva, a tua determinação, a tua garra, a tua vontade de estar nessa profissão vai fazer toda a diferença no teu processo de diário de trabalho, na tua convivência com os pacientes, os familiares e também com seus colegas de trabalho. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e continua botando seus comentários aí. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.